O atacante Fred do Fluminense revelou recentemente em uma entrevista sobre o seu problema de visão dupla. O atleta foi diagnosticado com diplopia. Essa lesão no olho foi um dos motivos para que o jogador anunciasse a sua aposentadoria. A última atuação de Fred no futebol profissional será realizada neste sábado, no dia 9 de julho de 2022, no jogo entre Fluminense e Ceará. Mas afinal, o que é visão dupla? Será que qualquer pessoa pode ter esse problema? Eu sou Douglas Pires e este é o Rede TV Explica de hoje. A visão dupla, como o próprio nome define, faz com que a pessoa enxergue uma única imagem como se fossem duas. Em muitos casos, o problema pode vir de complicações neurológicas ou também ser um sinal de algo que não vai bem no corpo. Segundo especialistas, é impossível uma pessoa conviver com diplopia no dia a dia. Existem vários termos usados para definir a diplopia, como visão duplicada, visão dupla, imagens fantasmas, imagem repetida. Quem possui diplopia enxerga basicamente assim. Veja essa imagem. Imagina só a dificuldade para um atleta de alto rendimento como o Fred jogar futebol sem enxergar direito. Difícil, né? Mas afinal, o que será que causa esse sintoma? O médico oftalmologista Henrique Cid explica pra gente. A visão dupla simplesmente é o nome popular de um sintoma que também é o mesmo sintoma, que se chama diplopia. Diplopia é o nome técnico da visão dupla. Então, quando a gente diz que uma pessoa está com uma diplopia, é um termo oftalmológico onde a gente significa que essa pessoa está vendo duas imagens ao invés de uma. Uma criança pode nascer por genética, então ela tem um estrabismo congênito e ela tem visão dupla. Isso pode acontecer, diplopia. No adulto, a visão dupla só passa a aparecer, então, no adulto, em função de alguma coisa, nunca é por genética. E essa alguma coisa, normalmente, relacionados a pós-AVC, diabetes. Existe uma série de doenças, distúrbios metabólicos que podem causar isso, ou consequente a um trauma. Os traumas na região da cabeça podem causar a diplopia ou visão dupla, e, portanto, muitas vezes é um tipo de estrabismo. O doutor também explicou sobre as dificuldades que a pessoa com diplopia enfrenta no dia a dia. Acompanhe comigo. Parece que não é tão complicado assim, mas para quem está vivenciando a diplopia é extremamente complicado. A pessoa não consegue dirigir, porque ela não sabe se ela está vendo duas imagens, qual é certa, qual é errada. Ela pode bater o carro. Ela para andar, muitas vezes ela perde a visão de profundidade na hora de desviar alguma coisa, porque ela está vendo duplo. A vida da pessoa fica muito complicada, assim, é um sintoma extremamente chato, não é algo que dói, não é algo que o padrão de visão está se deteriorando, está enxergando cada vez mais embaçado, não é isso, mas a pessoa está vendo tudo dobrado, a referência de movimentação, de locomoção dela fica completamente comprometida. Imagine a nível de um atleta, né? Existem diversos tratamentos para corrigir o problema, cirurgia ou até mesmo o uso de óculos. O médico também falou um pouco sobre isso. Bom, os tipos de tratamento é o seguinte: como a diplopia então é causada por uma alteração da motilidade ocular extrínseca, que a gente chama, a musculatura extrínseca dos olhos fica com a sua motilidade alterada, isso passa a ser um estrabismo. É um estrabismo adquirido, vamos chamar assim. Quando isso acontece, existe uma mensuração, isso é medido através de um teste chamado teste ortóptico, onde se mede o quanto esses dois olhos não estão focados no mesmo lugar, ou seja, o quanto está assimétrico a movimentação de cada um desses olhos, e se mede esse ângulo de desvio, se mede quais são os músculos comprometidos dentre os 6 que fazem a movimentação do olho, e se for um desvio de pequena ordem, se fazem óculos com lentes especiais chamadas prismas, que corrigem essas pequenas diferenças de imagem. Quando é uma diplopia grande, ou seja, é um ângulo grande, é uma alteração grande de imagem, então a conduta é cirúrgica. Então se faz uma cirurgia como a de estrabismo, que não é uma cirurgia no olho, é uma cirurgia nos músculos que estão em volta do olho,
se enfraquece alguns músculos cirurgicamente, se fortalece outros cirurgicamente e você coloca o olho numa posição onde um não brigue mais com o outro e eles voltem a enxergar juntos, a trabalhar juntos. E aí a imagem dupla desaparece. É essa a ideia. Por hoje é só. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Se você gostou do vídeo, por favor, dê um like e compartilhe. Até mais!